Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nessa sexta-feira, a última do ano, mas com muitas coisas importantes acontecendo e que sinalizam que nós teremos um ano de 2025 com muitas movimentações em diversos campos e que exigirão da sociedade brasileira tomadas de posições, uma participação mais efetiva e também exigirão do governo federal a liderança do presidente da República numa série de enfrentamentos que parecem ser irreversíveis. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e também vamos abordar um outro campo de combate que a gente não vai poder desguarnecer também não, que é em relação a essa extrema-direita alucinada com as coisas que eles fazem e que contribuem para criar um estado de corrosão na sociedade brasileira e também de muitas tensões e incertezas no plano concreto da nossa vida, né? Antes de entrarmos aqui nos nossos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não deixe de participar também do nosso chat e venha para o nosso clube de membros se você puder. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, então vamos aqui aos nossos temas, alguns desafiadores. Em primeiro lugar, uma situação da economia, né? O Natal desse ano está trazendo uma rentabilidade, números muito superiores ao que foram previstos no começo desse ano pelo setor financeiro, pelo mercado. Notícia de hoje é: dados de vendas no Natal mostram a economia aquecida. A matéria também está está no Valor Econômico, mas está em vários jornais também, né? Mostrando aqui que o setor de serviços aqui no Brasil cresceu, o setor de comércio, o setor de alimentos, transportes, prestação de serviços de uma maneira em geral. Isso sinalizou também um ganho de renda maior para as pessoas que estão aí se beneficiando de um crescimento das atividades nesse final de ano. Em janeiro nós teremos um aquecimento muito grande, muita gente viaja, a prestação de serviço também é muito maior, as agências de viagem, os hotéis, nós temos uma movimentação muito grande no Brasil de recursos. E isso se soma, enquanto dado positivo, a um dado positivo dessa sexta-feira, que nos mostra que desemprego recua 6,1% e renova a mínima da série histórica. Taxa divulgada pelo IBGE é relativa ao trimestre até novembro. Analistas esperavam 6,1%, então bateu com o número que estava sendo previsto. No entanto, o Brasil tem uma dívida pública que está sugando a riqueza do povo brasileiro, a riqueza que nós produzimos, de uma maneira impiedosa, porque os recursos que são sugados, eles não retornam em saúde, em educação, saneamento básico, infraestrutura, enfim, a gente fica meio que emparedado dentro dessa lógica. E essa dívida, na medida que ela vai crescendo, cresceu mais um pouco, ela torna cada vez mais o pagamento de juros maiores. Se o Brasil já gastou em torno de quase 900 bilhões com pagamentos de juros, olha, se a gente continuar crescendo nessa magnitude, no ano de 2025 a gente vai pagar 1 trilhão de reais de juros, que é uma coisa absolutamente inexequível, uma coisa nenhum país consegue viver ou consegue trazer de volta para a sociedade o que ela produz com esse tipo de lógica. E isso tem que ser colocado para a sociedade brasileira, isso vai ser objeto de enfrentamentos, porque, gente, hoje aqui no Brasil, nessa sexta-feira, nós vimos que o dólar, mesmo com o Banco Central tendo feito um leilão muito grande, o dólar subiu. Portanto, o efeito desse aumento do dólar vai repercutir nos supermercados, no preço da carne, nos preços das tarifas públicas, porque a maior parte do setor que cobra tarifas públicas aqui no nosso país foi privatizado e está nas mãos de grupos estrangeiros que fizeram investimentos ou fizeram uma projeção de rentabilidade em euro ou em dólar. Então, se a gente tem uma desvalorização do real e eles continuam a ganhar em euro e em dólar, eles mandam para os acionistas essa montanha de dinheiro que é extraído do povo brasileiro, obviamente eles vão aumentar o preço das tarifas. A Petrobras, que continua ainda seguindo essa lógica, logo vai ter que aumentar o preço dos combustíveis. E aí, gente, como é que se explica para o cidadão, para a dona de casa, a situação, a conjuntura econômica? Para o cidadão, o pai de família que vai lá no caixa fazer as compras do mês. Obviamente, isso vai repercutir contra o governo Lula. Portanto, ele vai ter que tomar uma atitude
para frear esse tipo de lógica, porque, gente, nesse patamar que as coisas estão, a corrosão é inevitável com essa gente, inclusive, fazendo muita propaganda, essa gente da extrema-direita associada ao grande mercado financeiro e à grande mídia, na mesma direção. Agora, é impressionante que esse tipo de lógica, isso estava identificado desde sempre, né? Por isso que eu exigi não, sempre pedi aqui, que o governo Lula tivesse uma maior proximidade no setor da comunicação para explicar para a sociedade esses fenômenos todos, politizar a sociedade, engajar a sociedade num eventual enfrentamento que parece agora que não tem como escapar. Porque o que o Brasil vai ficar fazendo? O que o governo vai ficar fazendo? Vai ficar leiloando dólar todos os dias? Leiloa de manhã e quando for de tarde o mercado sobe a taxação? Então não vai ter conversa amigável daqui para frente, gente. A situação que está se desenhando é a do enfrentamento. Ou a queda, né? Como nós não queremos a queda, nós temos que apostar para o enfrentamento. E o presidente, para o enfrentamento, vai ter que contar com a sociedade. Por outro lado, nós estamos vendo a gangue no Congresso Nacional atuando. Hoje, até um jornal de direita, o Estado de São Paulo, fez aqui um editorial muito interessante, Uma Chance para o Brasil. Se bem feita, a investigação da Polícia Federal sobre a burla de decisões do STF pela cúpula do Congresso para dispor de emendas sem transparência pode livrar o país de degeneração institucional. Aqui no último parágrafo, eles escrevem o seguinte: o fato de Lira ter suspendido o recesso convocado uma reunião de emergência do Colégio de Líderes para o dia seguinte ao Natal diz muito sobre o potencial dessa investigação da Polícia Federal contra as traças do orçamento da União. O que está sob ameaça é o fluxo de bilhões de reais controlado por representantes eleitos que só estão interessados em conservar poder, quando não em enriquecer ilicitamente, e não em destinar emendas orçamentárias para projetos bem formulados em suas bases para fazer do país um lugar mais justo para todos os cidadãos, o que seria legítimo. O fim desse grupo, ainda que por intervenção policial, pode ser o início de um novo Brasil. No entanto, isso vai gerar atritos. Felizmente, o Arthur Lira não será mais o presidente da Câmara, mas certamente ele estará atuando nos bastidores, porque até o próximo presidente tem o dedo dele ali, né? Ele continuará ali operando na penumbra. Bom, mas isso até a Polícia Federal conseguir ali levantar algumas situações que vão incriminar essa criatura que parece ser o líder principal, né, dessa Orcrim que tomou conta do Congresso Nacional. Parece não, né? Né? Vamos falar a verdade. Bom, uma situação que incomoda a direita é a verdade, né? Daniel Silveira foi até em shopping durante violação da liberdade condicional, informa a secretaria ao STF. Moraes cobra explicação. Relatório de geolocalização da tornozeleira eletrônica revela ao menos 9 violações de restrição imposta pela Justiça em um só domingo. Silveira ficou 4 dias em liberdade. Pois é, voltou para Bangu 8 e agora essa gente da extrema-direita ficou com mais desmoralizadas do que já estavam, né? Porque não tem como defender o indefensável. Ontem eu mostrei para vocês essa criatura aqui falando que já não tem esperança do Bolsonaro ficar solto, não. Vamos relembrar aqui esse trechinho? Vamos lá. Que o presidente Bolsonaro seja preso. Aliás, tudo indica que esse é o caminho que está sendo seguido. Pode não ser. Mas o caminho é esse. Agora, e é claro que eu não quero, né? Eu gosto, não é segredo para nenhum de vocês, que eu gosto muito do presidente Bolsonaro pessoalmente. E a gente quer o bem das pessoas. Principalmente uma pessoa a quem eu reputo bom caráter, patriotismo, etc, etc. Mas, assim, gente, se for preso, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. O Lula ficou um tempão preso. Aí, hoje. O presidente, operando a cabeça sem nem precisar raspar. Pô. E se o Bolsonaro for preso, ele não vai ser preso na Papuda, na Colmeia. Ele vai ser preso. O Bolsonaro preso na Colmeia, a Colmeia é para presídio feminino, tá? Só para te lembrar, tá, o cidadão? Preso em um lugar com privilégio. O Lula arrumou uma namorada, com visita íntima.
Olha só, não acredito muito que a dona Michele vá fazer visita íntima a Bolsonaro, não, tá? Ela já não se encontra muito com a criatura, ele estando solto, preso, então vai ser complicado. Bom, mas a extrema-direita vai fazendo borbulhas por todos os lados, né? Não vou nem comentar aqui desse cidadão, mas os vídeos são sempre nessa direção. Agora, o que chamou atenção em alguns canais progressistas, e eu não poderia deixar de tocar nesse tema, é a participação de uma criatura aqui de extrema-direita, num podcast que vou falar uma coisa para vocês, né? Vou colocar aqui, depois eu comento em cima. Vamos lá, o que aconteceu? Foram contra. Deixa eu diminuir aqui a cena aqui, né? Porque o cidadão aqui é um cara da extrema-direita, um entrevistado desse podcast, chamado Renato Trezoitão. Eu nem conhecia, né? Mas vamos lá. Foram eles que não queriam. Portugal quis, em dado momento, acabar com isso de maneira pacífica ali. O debate aqui é sobre o fim da escravidão, que o fim da escravidão gerou prejuízos, né? Olha a cabeça do bolsonarista, né? Conversada com os senhores africanos mesmo, e o rei do Congo era um exemplo Não, o nosso disso, império e ele era proibiu o contra tráfico. isso. O Império Brasileiro proibiu o tráfico, não é isso? O Império Sim. Brasileiro proibiu os idosos serem Esse aí é o inteligente bolsonarista. Tá com a camisa amarelinha, né? escravos. Teve a lei do ventre livre. Inclusive, um dos grandes motivos do Império ter acabado foi a revogação de propriedade. Uhum. Aí que a escravidão Pois é. acabaria de qualquer maneira em menos de 40 anos, não é isso? Sim. Já não tinha. Beleza. Então os escravos deviam ter mais paciência, né? Ficarem mais 40 anos escravizados, né? Que ideia bacana do cara, né? É porque não era a mãe dele, né? Não era o pai dele, não era ele, né? A pessoa, o cara chegar na senzala ali, ele chegando na senzala, fala assim: senhores escravizados, senhoras escravizadas, criancinhas escravizadas, tenham paciência, daqui a 40 anos não tem mais escravização no Brasil. E olha só que coisa incrível, o direito de propriedade não será atacado. Essa é a mentalidade, olha só, mentalidade que o cara está colocando hoje num programa que está circulando pelas redes. Mas é a mesma mentalidade dessa gente da Faria Lima, é a mesma mentalidade do Sr. Paulo Guedes, é a mesma mentalidade que está na alma de muitos bolsonaristas aqui no Brasil. Então, a gente tem que continuar combatendo esse tipo de criatura o tempo todo. E, para fazer isso, a gente precisa também de ter cada vez mais pessoas envolvidas nesse combate, né? Porque, gente, olha, não dá, né? Mais um trechinho aqui. Não tinha lei do ventre livre há mais de 10. Já tinha a lei do sexagenário, não é isso? A escravidão acabaria no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, velho. Sem revogar a propriedade de ninguém. E talvez essa chaga da República. Nossa, a abolição da escravidão foi em 1888. E ele falou, olha, o fim da Segunda Guerra foi em 1945, né? Olha só, então, em pouco mais de 60, em torno de 60 anos, né? Então, os escravizados que não tiveram a paciência, né? Porque não tivesse chegado até a gente, né? Sim. Irmãozinho. Rapaz, você já ouviu alguém publicamente dizer que a Lei Áurea pode ter sido um grande erro, velho? Eu tenho medo disso aí. Não, mas Os caras do podcast ficaram até constrangidos, o cara tem até medo de falar nisso, né? É muita ignorância. Então já ia acabar, porra. A escravidão já ia acabar. Não podia importar escravo. Quem nascesse não era escravo. Fizesse 60 anos não era escravo, não é isso? Não entendeu o que eu tô dizendo? Ia ser gradual. Aí a mulher chegou e disse assim, olha, toda a sua propriedade agora não vale merda nenhuma. O proprietário de escravo vai ficar feliz com a monarquia? A monarquia não existe pra manter a porra da relação natural, pra garantir seus direitos? Como é que ela revoga sua propriedade sem indenização, porra? Então, sem comentários, né, gente? Sem comentários. Vocês estão vendo como é que é importante a gente ter esse nosso espaço aí para combater essa insanidade? Eu coloquei isso hoje para dar uma dimensão no nosso espaço aqui de como é importante nós termos um envolvimento, cobrarmos cada vez mais apoio, inclusive do governo e do presidente da República enquanto um ser ativo, um ser politizador, para mostrar para a sociedade o que acontece e do que foi que nós livramos o nosso país nesse plano ideológico. Agora falta a gente enfrentar questões concretas no plano da economia. Isso vai exigir que haja mais comunicação, mais esclarecimento, mais envolvimento do governo, dos atores pensantes aqui no nosso país, para que a gente consiga dar um freio, né, nesse tipo de sequestro que o mercado está fazendo contra o governo federal e que atinge a todos nós como pessoas nesse cativeiro dessa escravidão aí, que esse cara que eu acabei de mostrar para vocês, pela cabeça dele, deveria ter acabado só ontem, né? Bom, não deixou de ser ontem, mas ele queria que fosse agorinha mesmo, né?
Bom, eu fico por aqui, gente. Mande seu comentário. O que você achou dessa história toda? Um grande abraço. Mais tarde eu vejo vocês. Tchau.